Você não entende como o projeto não aconteceu. Tanto você chorou e Deus não respondeu. Era ele trabalhando no silêncio. Quase não suportava e até pensava em desistir. Mas Deus te segurou pra você não cair. Te deu estrutura e um caminho pra você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos teus amigos. E nem força você tinha pra orar. Mas escuta o que eu vou te falar. É Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a sua fé. Mas no processo mostra que contigo é. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda, Ele prova a sua fé. Mas no processo mostra que contigo é. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Oh, glória! Para Deus trabalhar na tua vida, meus irmãos, Ele trabalha no silêncio. Porque muitas das vezes, meus irmãos, porque você não está vendo trabalhar de Deus na nossa vida, a gente acha que Ele, né, não está trabalhando ao nosso favor. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus está trabalhando ao meu e ao teu favor, meus irmãos. Porque primeiro Deus, Ele molda a minha e você. Primeiro Ele prova a minha e a tua fé, para saber quem nós somos. Porque para Deus entregar o que você tanto quer, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Primeiro Ele tem que provar a mim e a você, para saber se vocês são um merecedor do que Ele vai dar para mim e para você. Porque para Deus dar algo a mim e a você, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Primeiro Ele tem que nos provar, ver quem nós somos, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente quer, né, apressar as coisas, a gente quer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito não, meus irmãos. É do jeito dele, é no tempo dele, né? Não é como a gente quer, na hora que a gente quer não. Porque é como Ele quer, no tempo dele. E que você só descanse no Senhor, meus irmãos. Porque Deus, Ele vai entregar o que você tanto quer. Mas primeiro você tem que ser moldado. Porque Deus, Ele tem que moldar a mim e a você, meus irmãos. Porque quando a gente está passando pelas lutas, né, pelos vales, pelas tempestades, a gente não entende porquê. Fica se perguntando por quê. Mas que você não pergunte por quê, meus irmãos. Que você não questione. Que você só adore. Porque primeiro Deus, Ele tem que provar a mim e a você. Para ver quem nós somos. Para entregar o que você tanto deseja, o que você tanto quer. Porque Deus vai entregar a mim e a você. O que você tanto quer, o que você tanto deseja. Mas primeiro Ele tem que provar a gente. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos. E a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em João, capítulo 13 e o versículo 7. Amém, meus irmãos? João, capítulo 13 e o versículo 7. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que você não venha questionar, meus irmãos, pelo que você está passando agora. Porque amanhã você vai entender por quê, meus irmãos. Porque a gente tem que passar, meus irmãos, pelas provações, pelas lutas,
pelos desertos, pelo vale, meus irmãos. A gente tem que passar, meus irmãos, pelo processo para ver o propósito, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer ver o propósito, mas não quer passar pelo processo. Mas jamais Deus vai entregar algo a mim a você, se primeiro você não passar pelos processos. Se primeiro ele não moldar a mim a você. Porque primeiro, meus irmãos, Deus tem que moldar a mim a você, para saber quem nós somos, meus irmãos. Para saber se você é merecedor daquilo que ele vai entregar na minha e na tua mão. Porque jamais Deus vai entregar algo na minha e na tua mão, se ele não moldar a mim a você. Se ele não souber quem nós somos. Primeiro ele tem que saber quem nós somos, meus irmãos. Para saber se nós somos merecedor daquilo que ele vai entregar na minha e na tua mão. Daquilo que ele vai depositar a mim e a você. Primeiro ele quer saber se nós somos merecedores, se nós somos dignos de receber aquilo que ele vai entregar para mim e para você. Por isso que você tem que passar, meus irmãos, pelas provações, pelo vale, pelo deserto. A gente tem que ser moldado, meus irmãos. Porque isso é aprendizado para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus ele tem que primeiro saber quem nós somos. Deus ele tem que, ver se você é um merecedor. Mas muitas das vezes quando você está passando pelos processos, a gente não fica se questionando, fica murmurando, reclamando. E que nessa tarde, meus irmãos, você não venha reclamar, não venha murmurar, não venha questionar. Que você só adore, meus irmãos. Independente de qualquer situação, que você adore, meus irmãos. Porque Deus ele vai entregar o que você tanto quer, meus irmãos. Mas primeiro você tem que ser moldado. Que você suporte, meus irmãos, o processo. Porque para mim você ver o propósito, você tem que passar pelo processo, meus irmãos. Então que você aguente o processo. Que você aguente, meus irmãos. Que você não reclame. Que você suporte. Porque para você ver o propósito, meu irmão, você tem que passar pelo processo. Tá doendo, tá machucando, mas aguente. Porque para você viver o propósito, você tem que passar pelo processo. E você tem que ser moldado, meus irmãos. Dói. Mas a gente tem que passar, meus irmãos. E a gente não tem que questionar, não. A gente tem que adorar, independente de qualquer situação. Porque para Deus entregar o que você tanto quer, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. Amém, meus irmãos? Então que você suporte o processo. Que é para mim você ver o propósito. Porque só vive o propósito de Deus quem passa pelo processo, meus irmãos. E quem passa sem reclamar. Quem passa sem murmurar. Quem não questiona. Quem apenas adora. Deus se agrada desse, meus irmãos. Que adora. Que faz a vontade dele. Independente do que está passando. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde e um ótimo início de semana.